Glória a Deus. Aleluia. Shalom, meu povo. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Deus é fiel, diga, Deus é fiel. E eu também preciso ser fiel. Amém? Quem gosta que alguém seja fiel a você? Quem gosta? E quem gosta de ser o fiel da história? Quem gosta de fidelidade para consigo mesmo também precisa gostar de ser fiel para com as pessoas. Amém? Nós estava conversando com a minha esposa hoje e a gente avalia, né, algumas coisas que acontecem, algumas coisas que chegam até a gente. Para você, como pastor, a gente tem o desafio de aconselhar pessoas. Diga comigo assim. Diga comigo, aconselhar pessoas é um desafio. Sim ou não, irmãos? Porque talvez o teu conselho pode dar vida a uma pessoa, pode destruí-la. E como pastor, a gente tem o desafio de aconselhar gente. Porque aconselhar gato e cachorro é fácil, né? Não é fácil? Não faça isso aí. Ele muitas vezes não obedece, mas assim, ele não responde, não é verdade? Se ele pudesse responder, talvez ele olharia para você e falaria, não. Mas aconselhar gente, ser humano, pessoa, não é fácil. Porque as pessoas hoje em dia estão com um costume, uma mania muito feia de dar nome de trauma para o que é pecado. Diga comigo assim, pecado é pecado. Nós não podemos ficar dando nome de trauma para pecado, irmão. Pecado é pecado. Como que a gente cura então o pecado? Se arrependendo. Quando nós nos arrependemos do pecado, nós somos curados. Agora, se nós temos algum trauma, qualquer situação, a gente precisa ser tratado, a gente precisa ser ministrado também. Muitas vezes vai precisar de um médico, muitas vezes vai precisar de algumas outras ferramentas. Mas nós não podemos usar os pecados praticados como um argumento de traumas. Ah, eu adultero porque eu tenho um trauma. Vai falar isso para a pessoa que sofreu com o pecado de quem adulterou. Você consegue entender a dificuldade das coisas? Então, se nós, hoje, não verdadeiramente, debaixo disso que a minha esposa já ministrou aqui hoje, não nos colocarmos diante do Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, nos limpa. Tira de nós todo o nosso orgulho. Tira de nós toda a nossa carnalidade. Porque senão, amados, nós vamos começar a chegar na igreja e dizer assim, eu não tenho do que me arrepender. Porque tudo que eu estou praticando é um trauma. Todos os erros, equívocos, carnalidades que eu estou tendo, a ira que eu tenho, quando eu fico irado, bravo, eu parto para cima das pessoas, eu quero brigar com elas, eu quero bater nelas, isso não é carnalidade, mas isso não é pecado, isso é um trauma. Então a igreja vai começar a dar nome de trauma para pecado, então a gente não tem mais o que pregar agora, porque o problema da pessoa agora é psicológico. Então eu não tenho que ser pastor mais, eu tenho que mudar de profissão. Que apesar de não ser uma profissão, eu tenho que mudar de chamado. Tenho que passar a ser psicólogo agora. Porque hoje em dia está fácil ser psicólogo. Você cobra de 200 a 300 reais a consulta e a pessoa vem e fala um monte de coisa e você não fala nada. Você fala, aham. Aí ela vai embora, aliviada. Porque ela falou um monte de coisa que ela queria falar na cara de outro, falou para você. E nós temos essa formação. E hoje na internet está assim. Vem, você, pastor, seja psicólogo da sua igreja. Você já pensou em ser psicanalista? Pessoas já te procuraram e viram facilidade em contar para você os seus problemas? Então, você pode ser o psicanalista da sua igreja. É assim, né? Há 20 anos atrás, a gente assistia muito isso no Cacete Planeta, urgente. As pessoas estão hoje traumatizando seus pecados. E nós precisamos ser curados dos traumas, mas libertos dos pecados. Trauma se cura, pecado se liberta. Existe uma diferença.
Então, daquilo que nós pecamos, nós confessamos para sermos libertos. E daquilo que, porventura, o diabo usou algo, alguém, circunstâncias e momentos que nos feriram, nós também vamos para Jesus e falamos, Senhor, me cura dos meus traumas. Mas eu não serei um pecador inverterado, colocando culpa no meu trauma para ferir a pessoa que está comigo. Quem está entendendo? Porque eu não posso inventar um trauma para atrair a minha esposa. E depois chegar para ela e falar, sabe como que é? Não é um trauma. Tá aí, tá curada, tá liberta, tá abençoada. O Leãozinho é a nossa cura, né, irmão? A risada dele, eu falei pro Márcio, tem que gravar, Márcio. Grava e joga na internet, né? Já não tá assim agora. Esse era o sonho da Ana Lívia e do Márcio, gente. Ouvir essa risadinha. Se você tem um desejo também, ore e peça ao Senhor. Porque Deus dá filhos. Amém? Risadinha do Leandro não nos atrapalha, não. Só nos empolga, né? É até perigoso a gente querer ter mais, né? Perigoso. Essa risadinha é boa demais, não é não? Risadinha é boa, gente. Glória a Deus. Gente, tem alguém nos visitando hoje? Não foi feito esse tempo? Tem alguém? Não? Eu não vi nenhum rostinho diferente aqui, mas se tiver, por favor, dá um tchau para nós aí, que eu preciso saber que você está aqui. Glória a Deus. Então tá bom. Vamos lá. Amados, nós temos falado nesses dias, a mensagem que eu tenho pregado é sobre família, amém? Todo mundo já tem ouvido sobre família, sim ou não? Domingo passado o tema da mensagem foi famílias fortes, igrejas fortes. E eu vou permanecer nisso. Vou continuar em cima desse tema. Famílias fortes, igrejas fortes. Estamos falando sobre esse assunto, um assunto profundo, que mexe com raízes. Nós estamos mesmo mexendo com raízes, irmão. Nós estamos em 21 dias de propósito de jejum e pregando sobre família, indo nas raízes profundas. E toda vez que nós nos consagramos ao Senhor e lutamos para trabalhar nas raízes das famílias, você pode ter certeza, pecados, traumas, enganos, mentiras, carnalidades saltarão para fora. E nós ficamos muito felizes com isso. Porque eu não tenho problema de tratar coisas que saltaram para fora. Porque se veio para fora, é porque Deus começou a mexer nas raízes. O que nós temos o maior problema como igreja e como família é quando coisas ficam incubadas. Pessoas morrem com pecados incubados, com traumas incubados, com mentiras e enganos incubados. Então, Deus está cumprindo o seu propósito nesses dias, ao qual nós estamos ministrando nesse altar sobre raízes. Nós estamos indo na profundidade da raiz. Você, se eu desse a oportunidade aqui hoje, tenho certeza, no mínimo, só que eu ouvi essa semana, umas 6 famílias subiriam aqui no altar e iria dizer assim, ó, depois que os pastores começaram a ministrar essas palavras, coisas aconteceram no meio da minha família. Coisas aconteceram no meio do meu casamento. Eu ouvi coisas que eu nunca pensei em ouvir. Eu falei coisas que eu nunca pensei em falar. Tinham coisas nas raízes da minha família que começaram a brotar para fora. Irmãos, esse ano nós estamos tratando nas raízes. E não tem problema das coisas virem para fora, porque se vierem para fora, é porque Jesus está libertando, está curando, está transformando. Então nós estamos tratando nessas raízes. E por quê? Porque Deus trabalha nas raízes. Porque o nosso Deus não é um Deus de superficialidade. E eu falei muito sobre isso no domingo passado. O nosso Deus é um Deus de profundidade, irmãos. Que trata no caráter, Ele trata no espírito, Ele trata na alma e resplandece para o corpo. E nós vamos continuar batendo sobre isso. Pastor, por quê que Deus é um Deus que transforma a nossa profundidade? Porque a profundidade fala de entrega. Profundidade fala de decisão. Profundidade fala de renúncia. Eu bati nesses 3 pilares domingo passado. Entrega, decisão e renúncia. Vamos repetir? Diga comigo. Entrega, decisão e renúncia. Esses 3 pilares são coisas que vão mexer na profundidade das nossas raízes e vão gerar libertação e cura para a nossa casa. Libertação e cura para a nossa família. Toda vez que tem entrega no altar, tem uma decisão no altar e tem renúncia no altar,
Deus vai começar a libertar e a curar as nossas raízes. Nós precisamos tomar uma decisão, porque toda a profundidade que Deus exige de nós, exige uma entrega. Todas as vezes que eu vou me aprofundar em Deus, Deus vai pedir para mim uma entrega. Senhor, eu quero me aprofundar na minha vida moral. Deus vai pedir para você, entrega essas áreas que você estava vivendo na imoralidade. Senhor, eu quero uma profundidade na minha vida sentimental. Deus vai começar a pedir para você que você entregue profundidade dos seus sentimentos. Toda vez que nós mexemos com algo profundo, Deus vai exigir uma entrega e uma mudança na entrega. Porque tem pessoa que entrega as coisas, mas não muda. Tem pessoa que faz entrega das áreas da sua vida, entregas na área da sua família, entregas na área do seu casamento, entregas na sua vida financeira, mas não muda. A pessoa entrega algo, mas continua com a mesma prática. É a pessoa que confessa, mas não deixa. A Bíblia diz, aquele que confessa será alcançado pela... Então aquele que só confessa, mas não abandona, a misericórdia não alcança a vida dele. Então tem pessoa que ela entrega algumas coisas, mas ela não deixa tudo. Ela confessa algumas coisas, mas ela não deixa o passado. Ela confessa algumas coisas, mas ela não abandona. Não há uma entrega total. Então o que vai acontecer? A pessoa que recebeu aquilo da parte dela vai ter que elaborar dentro dela o perdão e a cura para liberar aquela pessoa. A pior coisa que pode existir é alguém dizer que vem até você e diz assim, ó, eu quero falar algo para você, eu quero confessar algo para você. Isso e isso. E você já está passando uma guerra para conseguir ouvir aquilo que você está ouvindo. E você diz assim para ela, é tudo isso que você tem para contar ou tem mais alguma coisa? A pessoa diz assim, não, é só isso. É só isso que você tem que entregar? É só isso que você tem que deixar? E a pessoa diz, sim, é só isso. Aí a pessoa que recebeu aquela carga vai ter que lutar em Deus, elaborar. Tem um tempo, irmão, de perdão. Tem um tempo de cura. Tem um tempo de restauração daquilo que veio sobre a pessoa. E aí a pessoa foi e confessou. Mas ela não deixou. Ela confessou, mas ela não confessou tudo. Ela deixou algumas coisas, porque ela está dizendo assim, se eu confessar tudo, eu vou perder. Na verdade, ela já perdeu. E ela continuou perdendo, porque agora ela saiu daquele ambiente de libertação, daquele ambiente de cura, daquela oportunidade, da profundeza nas raízes, achando assim, já deixei algo aqui, está satisfatório. A pessoa vira as costas e vai embora. Só que ficou algo ainda para ser confessado. Porque ela confessou pela metade. Ela veio, ela deixou algo ali, mas ela não abandonou a prática. Ela vai carregar com ela o fardo e o peso do engano e da mentira. E vai passar 1 mês, vai passar 2 meses, vai passar 6 meses, vai passar 1 ano. E ela vai voltar a praticar. Porque aquele que confessa, mas não deixa, a misericórdia não alcança ele. E as pessoas estão fazendo isso dentro das famílias. Estão confessando, quando confessam, coisas pela metade. Quando falam pisando em ovos, assim, pequenos detalhes, mas não confessa no todo, não abandona as práticas. E as famílias estão com raízes apodrecendo. Estão com coisas que era para ser profundo, que era o momento de expor, e não expõem. Então, pegam o evangelho e não carregam a cruz. Querem o evangelho da facilidade, mas não querem o evangelho da cruz. Porque hoje no Brasil todo mundo quer ser crente. Toda família quer dizer que é evangélica. Hoje virou status ser evangélico. Você é evangélico? Sou. Nossa, que legal. Ser evangélico é a maior moda. Só que as pessoas querem o benefício do evangelho, mas eles não querem a cruz do evangelho. É o que nós lemos e continuamos batendo em cima. Mateus 16, 24. Joga no telão para nós. Quando nós vamos ler, consegue jogar para nós lá? Mateus 16, 24. Diz o texto para nós. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É uma negação do seu ego, é uma negação de si mesmo. Se alguém quer seguir-me, se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo, é negar as suas próprias vontades, é negar o seu ego, é negar os seus traumas, é negar as suas mentiras, é negar tudo isso e seguir a Jesus tomando a sua cruz. Não é a minha própria cruz, é a cruz de Jesus. O evangelho tem peso de responsabilidade, irmãos. O evangelho não é um fardo que te mata, o evangelho é um peso de responsabilidade. E que é lugar que a gente precisa ter mais responsabilidade do que a nossa família? Que é lugar que a gente precisa ter o maior peso de responsabilidade do que a nossa casa? Eu ouvi algo há um tempo atrás, li algo há um tempo atrás, que dizia o seguinte: se você quer uma colheita em meses, plante trigo. Se você quer uma colheita em anos, plante árvores. Mas se você quer uma colheita para toda a eternidade, plante pessoas. Porque quem planta pessoas, colhe para toda a eternidade, irmãos. Então quem quer ter colheita rápida, planta trigo. Quem quer ter uma colheitinha em anos, plante árvores. Mas se você quer ter uma colheita extraordinária para toda a eternidade na sua vida, plante pessoas. E quais são as pessoas mais importantes para serem plantadas em nossas vidas? A nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Esse é o lugar das pessoas mais importantes. E toda família, para permanecer fiel e firme, ela precisa estar enxertada com as suas raízes curadas e bem fundamentadas em quem? Diga comigo, Jesus. Irmãos, a Bíblia diz para nós, eu preguei isso várias vezes no ano passado, a Bíblia fala que nós, como seres humanos, somos como árvores vistas no mundo espiritual. Essas árvores chamadas pessoas são as pessoas mais importantes para serem plantadas no jardim da nossa casa. Porque tem muitos filhos, muitas esposas, muitos maridos que estão superficiais dentro de casa. Não estão bem plantados, bem enraizados. E qualquer vento, qualquer coisa que o mundo sopra, essas pessoas tombam dentro de casa. Qualquer coisa, qualquer vento de pornografia, qualquer vento de mentira, qualquer vento de dinheiro fácil, famílias tombam, homens tombam, mulheres tombam, jovens tombam. Por quê? Porque não estão bem enraizados e nós precisamos estar bem enraizados. Abra sua Bíblia comigo, jogue na tela para nós também. Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 17 e o verso 18. Diz o seguinte para nós, Romanos 11, 17 e 18. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Presta atenção. Somos enxertados, nos tornamos participantes da verdade. Da raiz nos alimentamos e da sua seiva é que nos alimentamos. Presta atenção. A Bíblia nos chama de oliveira brava. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Mas todo galho enxertado em uma outra árvore, ela cria pequenas raízes ali onde ela foi enxertada. Mas as raízes que ela enxerta naquela grande árvore, não é a raiz que sustenta ela. Não é a raiz que dá a seiva para ela. A raiz que dá a seiva para ela é a raiz da grande árvore ao qual ela está agarrada. A Bíblia diz, arraigado. É agarrado mesmo. Nós temos as nossas raízes enraizadas em Jesus. E Jesus é a boa árvore que tem as raízes bem plantadas. Então nós precisamos entender que o que nos sustenta, o que sustenta a nossa família, o que sustenta a igreja é Cristo. Jesus é o nosso sustento, tanto no alimento quanto na força. Não é o nosso braço que nos sustenta. Não é o nosso dinheiro que nos sustenta. Não é o nosso conhecimento intelectual que nos sustenta. Não é os títulos, não é os cargos que nos sustentam.
Porque tem pessoas que acham que são sustentadas pela força do braço, pelo cargo que tem, pelo título que tem lá na empresa, lá no trabalho, lá no quartel, lá no exército, na marinha, na aeronáutica, na polícia. A pessoa acha que esses títulos que vão sustentar ela. Irmão, presta atenção, o que nos sustenta é o Senhor, na posição e na função que Ele nos constituiu. Diga comigo, Deus me colocou em uma posição. E nesta posição, eu tenho uma função. Não é o título que te sustenta. Não é o dinheiro. Não é o conhecimento, não é a força do teu braço. Quem te sustenta é o Senhor, que te colocou na posição que você está e na função que Ele te chamou para ter, aonde você precisa praticar aquilo que Ele te posicionou e Ele te colocou como função. Ser pai não é um cargo. Ser mãe não é um cargo, não é um título. Ser pai, ser mãe é uma posição. Ser pai e ser mãe é ter uma função. Ser marido não é um título. Ser marido é uma posição. E todo marido, na sua posição, tem uma função. Toda mulher, toda esposa, é uma posição e não um título. Ela está na posição de esposa. E na posição de esposa, ela tem uma função como esposa. Então, eu estou pregando para todo homem e toda mulher aqui. Porque ser homem não é um título. Ser homem é uma posição. E ser homem na posição de homem, todo homem tem uma função. Mulher, você tem uma posição. E como mulher, tendo uma posição, na posição de mulher, você tem uma função como mulher. E nós precisamos aprender nas profundezas da raiz e do entendimento do Evangelho, que nós não somos sustentados pelos títulos. Nós não somos sustentados pelos cargos. Nós somos sustentados por aquele que nos deu essa posição. E por esse que nos deu a sua função. E é sobre isso que eu quero falar com muita profundidade para você hoje. Guarde a tua mente, guarde o teu coração na posição e na função que Deus te colocou. Na guerra da vida, na posição de pai, de homem, de pastor, que não é um título. Na posição de mãe, de mulher, de pastora, que não é um mero romantismo, porque tem pessoa que romantiza ser mãe, ser mulher. Hoje no mundo tá muito legal, né? Tá muito interessante. Ser mulher, você é guerreira, você é forte, você é mãe, você é colo, você é isso, você é aquilo, blá, 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 tudo esse negócio, mas é de uma forma romântica, feminista. Só romantizam a mulher. E destruíram o homem. Acabaram com a autoridade do homem. Ser homem é uma posição e uma função. Ser uma mulher é uma posição e uma função. E não está ligado ao romantismo. E nem ao heroísmo que deram para os pais. Meu pai, meu herói. Teve muita gente que fez música aí. Meu pai, meu herói. Depois é bandido. E depois agora não fala com o pai mais. Romantizam o pai. Romantizam a mãe. Pai e mãe não foram feitos para ser romantizados, foram feitos para ser honrados, respeitados. Honra teu pai e a tua. É fácil? Não. Porque nem sempre o pai e a mãe da gente é gente boa. Mas é um princípio. Porque quando eu honro esse princípio, Deus honra quando eu estou nessa posição. Deus honra quando eu estou nessa função. Ah, meu pai é bandido, pastor, eu vou honrar o bandido. Não, você vai honrar o pai. Você não vai concordar se ele é bandido. Se ele é usuário de droga. Se ele é feiticeiro. Você não vai concordar com a prática dele, mas você vai honrar a pessoa dele. Por quê? Porque no dia que você estiver nessa posição e nessa função, você vai querer ser honrado. Então não vamos romantizar a paternidade, romantizar a maternidade. Não vamos romantizar o pastorado. Porque, irmãos, eu escrevi, mandei para vocês essa semana lá nos grupos. Nenhuma família é perfeita. Mas quando esta família está nas mãos do Senhor, Ele mesmo a aperfeiçoa. Então, quem vai me aperfeiçoar na minha posição e na minha função? O Senhor. Quem vai aperfeiçoar a minha família?
O Senhor. Quem é o sustento das minhas pequenas raízes que eu estou agarrado nele? O Senhor, que é a minha grande raiz. É dele quem vem a seiva da minha vida. É dele quem vem o sustento da minha casa. É dele quem vem a força da minha paternidade, a força da maternidade, a força do meu casamento. Não é o meu intelecto, não é a quantidade de livros que eu li sobre casamento que me faz ser um bom marido, um bom pai. Porque tem gente que lê muito, mas não vive nada. Eu falei para vocês domingo passado, e preguei no outro também, falando sobre os fariseus que chegaram até Jesus. Chegaram lá cheio de cabeça de Bíblia, cheio de Velho Testamento, cheio de história, pregada na cabeça deles. Mas quando Jesus começou a pregar a verdade para eles, eles se escandalizaram. Por quê? Porque conhecimento na mente que não deixa descer para o coração, vira apenas um crente cabeção. Tem gente que quer afrontar o pastorado, afrontar as igrejas hoje, pelo conhecimento intelectual que tem de Bíblia, mas não vive. Por quê? Porque se sustenta pelo seu intelecto e não pela raiz que é Cristo. Então nós precisamos entender que posição de pai, posição de mãe, função de pai, função de mãe, posição de marido, posição de esposa, tem uma função também. Posição. Dentro dessa posição temos uma função. Qual é a nossa função dentro da posição? Diga comigo, ser trincheira. Diga, eu preciso ser uma trincheira na guerra dessa vida. Nós temos uma posição de paternidade, de maternidade, uma posição de marido, esposo, uma posição de mulher, de esposa. E dentro dessa posição ao qual eu estou, e nesses dias daqui para frente eu vou começar a falar sobre isso, dentro desse conhecimento da vida militar que eu tenho. Quando você é posto em uma posição, em um posto, você foi posicionado ali por uma autoridade. E naquela posição você não fica de qualquer jeito. Você precisa estar atrincheirado. Você precisa guardar aquela posição na trincheira. A minha função em estar ali entrincheirado é deixar que o inimigo não ultrapasse e não alcance o meu exército que está ali atrás. Qual é o meu exército? Minha família. Qual é o meu exército? Minha casa. Qual é o meu exército? Minha igreja. Eu tenho uma posição como pai. Eu tenho uma posição como marido. Eu tenho uma posição como pastor. Mas eu estou nesta posição, debaixo da minha função, estar entrincheirado, derrubando o inimigo e não deixar que ele ultrapasse daquele ponto. Porque se eu deixar ele passar daquele ponto, ele vai invadir o território e ele vai tocar naqueles que eu amo. Então eu preciso estar na minha função, entrincheirado. Somos como uma família, uma igreja, que é uma família. Nós somos a última trincheira para que o inimigo não venha tocar nos nossos filhos. Como igreja, nós somos a última trincheira contra a política maligna desse mundo. Por isso que estão querendo prender pastores, anular, cortar a internet para que milhões de pessoas não ouçam uma mensagem como essa. Nós sabemos qual é a estratégia desses malignos. Como igreja, eu sou a última trincheira contra o comunismo. Eu sou a última trincheira contra o socialismo. Eu sou a última trincheira contra o satanismo. Eu sou a última trincheira contra a maçonaria. Eu sou a última trincheira contra a feitiçaria. Eu sou a última trincheira contra a esquerda que quer homossexualizar os nossos jovens e as nossas crianças. Eu sei que eu sou. Eu sou uma trincheira, irmão. Eu sei que eles querem nos prender por causa dessas mensagens. Eu sei que eles querem nos processar por causa dessas mensagens. Porque como igreja eu sou a última trincheira. E eu sei qual é a minha função na minha posição. Dentro da tua casa, você é a última trincheira. Você é a trincheira que protege os olhos, os ouvidos, a mente e o coração dos teus filhos como pai, como mãe, como marido, como mulher, como homem. Você não pode deixar, pastor, eu não tenho filhos. Você é a última trincheira para que o diabo não toque na tua esposa, homem. Você, esposa, é a última trincheira para que o diabo não toque no teu marido. Guardem um ao outro, protejam um ao outro. Tenham acesso ao celular um do outro. Tenham acesso. 100% de acesso. Porque você não é trincheira para proteger teu celular. Você é trincheira para proteger teu casamento.
E tem gente que põe 3 senhas num celular, mas não põe uma senha para que o diabo não entre dentro da sua casa. Senhas que protegem pecado, mas senha que não protegem casamentos. Isso é diabólico, isso é demoníaco. E eu estou aqui hoje como uma trincheira pastoral para dizer para você que eu vou proteger a tua casa e o teu casamento até a última instância. Ah, pastor, eu tenho medo. E vai que eu confesso para o senhor. Eu digo, não, irmão, eu estou aqui para te ajudar, não estou aqui para te acusar. Eu não vou abrir teu pecado para ninguém, mas nós vamos lutar junto, porque eu não quero que você perca o teu casamento. Eu não quero que você perca teus filhos. Porque nós, como família, e nós, como igreja, somos a última trincheira contra os ataques do diabo. Eu sei aonde Deus me posicionou. Por isso eu preciso praticar bem a função que Ele me comissionou. Nós temos uma função dentro da posição, irmãos. Nossa posição é de autoridade. E isso não é legalidade para ficarmos nos bastidores da guerra, irmão. Sabe por quê? Porque talvez você é acostumado a ver homens de autoridade no exército brasileiro, na polícia do nosso estado, que quanto maior a sua autoridade, maior a sua patente, menos ele vai para a guerra. Quem aqui já teve essa visão? O cara é um general, ele nem vai lá nada, ele nem faz nada. O cara é um coronel, não vai na rua, não entra mais em viatura, não enfrenta mais bandido, não entra mais no meio da favela, não faz mais nada. Aí o cara, ele é do exército, ele tem uma patente de general nível 1, nível 2, nível 3, aí isso aí não faz mais nada. Irmão, isso é uma visão diabólica e errada, que foi instruída dentro da nossa nação. Eu quero ser a autoridade constituída conforme a Bíblia e conforme o exército israelense. Quanto maior a tua patente, mais à frente você vai. No exército israelense, irmão, quando você ouve agora da guerra que está acontecendo e continua acontecendo na faixa de Gaza, ou em qualquer lugar, você que é civil se escandaliza. Você vai ler a reportagem escrita assim, major israelense de 27 anos morre, major não sei o quê, tenente não sei o quê, capitão não sei o quê, coronel não sei o quê. Você não ouve muitas vezes assim, soldado tal israelense morreu. Sabe por quê? Porque quem vai na fronte da batalha, quem guarda a trincheira, não é o soldado raso. Quem guarda a trincheira é quem recebeu uma patente maior, uma autoridade maior. E não tem autoridade maior dentro de casa do que pai e mãe. Quem enfrenta a guerra é o pai e a mãe. Não é um soldadinho de 5 anos, 10 anos, 12 anos. É o pai com a patente de autoridade na posição que Deus colocou. Então eu vivo pelo que a Bíblia me diz. Quem vai para a guerra é o rei, irmão. Davi pecou quando ele não foi para a guerra. Quando ele achou no direito que da patente dele ele podia descansar. Aí lá do alto do seu palácio viu a prostituição e se embebedou com a prostituição. Ali Davi teve o maior problema da sua vida. Ali Davi perdeu os filhos. Ali Davi perdeu. E nós, irmãos, não podemos querer descansar no fronte da guerra. Quando Deus nos colocou numa posição de autoridade, nós precisamos saber qual é a posição que Ele nos colocou e a função que Ele nos comissionou. A maior autoridade no casamento se chama marido. Ah, pastor, mas você não conhece meu marido, mas eu conheço Jesus, que muda maridos, porque Ele mudou a mim. Então, eu não me pondero e me avalio pelo erro, pelo errado. Eu me pondero e avalio pelo acerto, por aquilo que Jesus deixou na sua palavra. O cabeça do casal é o marido. E a esposa, junto com o marido, são cabeça sobre os filhos. Mas para esse marido ser cabeça, Cristo precisa ser o cabeça dele. Porque Cristo também tem um cabeça, o Pai. O pai é a cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e os pais, cabeça sobre os filhos. Irmãos, existe uma autoridade delegada, uma função comissionada. Se nós não sabemos a nossa posição, a autoridade, e não saber a nossa função, nós vamos perder a nossa casa, nós vamos perder a nossa família, para a ideologia das escolas, para o que a internet fala, para o que os influencers falam. Eu tenho batido sobre isso aqui. Influenciador não tem responsabilidade nenhuma. Pai tem, marido tem, mãe tem, mulher tem. A responsabilidade é nossa.
somos nós que temos uma posição e uma função. Deus te trouxe aqui essa noite, e você que ouve essa mensagem pela internet, para abrir os teus olhos espirituais. Nós não brincamos de pregar o Evangelho, e não brincaremos nunca. Nós estamos entrincheirados, lutando contra um inimigo que não para de atacar de dia e de noite. Satanás é um derrotado, mas é um derrotado ativo. É um derrotado que não para de atacar. É um derrotado que está ali largado, estribuchado. Mas se você deixar ele arranhar você com a unha, ele te infecta para o resto da tua vida. Não brinque de ser um soldado de Cristo. Não brinque na autoridade que Deus te delegou. Não brinque dentro dessa função que Deus te colocou. Deus tem algo poderoso para fazer através de mim e de você. Sua posição, sua patente. Ele é o exemplo da tropa. Vai à frente na trincheira da guerra. Toda pessoa que tem uma patente, uma posição, ele precisa ser o exemplo para o resto da tropa. E a tua primeira tropa é a tua casa, é a tua família. A primeira tropa são os teus filhos, o teu cônjuge. Deus te chamou e te designou com uma patente, com uma posição alta. E dentro dessa patente você tem uma função. Pratique, porque se você só tem título, só tem cargo, e entende que isso não é uma posição que Deus te colocou, você vai deixar o inimigo entrar, vai atravessar a tua trincheira e vai tocar no que você tem de mais importante, a tua família. Guarde o teu coração e coloque em prática a sua função, que é defender a sua família, é defender o seu povo. Toda trincheira vazia de pai e mãe, toda trincheira vazia de homem e mulher, toda trincheira vazia de pastores que não estão posicionados, irá virar um caminho aberto para que Satanás toque na sua casa, na sua família e nos seus discípulos. Pastor, o que fazer então o que fazer na posição e na função? Primeiro, como sacerdote, escute isso aqui. Como sacerdote, como pai, homem e pastor que nós somos, na posição é prover, pagar as contas, trazer comida para dentro de casa, vestimenta para o lar. Mas não é só isso. Isso é a tua posição. Na tua função é ser um muro, ser um escudo, uma espada afiada diante dos ataques da mente e do coração dos teus filhos, da tua família e dos teus discípulos, através de uma vida de jejum, oração ininterrupta. Você tem uma posição que paga a conta, que traz o alimento, que coordena as finanças dentro de casa. Você tem essa posição, mas dentro dessa posição você tem uma função. E a tua função é ser um muro, um escudo, uma espada para proteger a mente e o coração dos teus filhos, da tua família e dos discípulos que Deus te entregou. Amém. Temos uma posição e temos uma função. Agora da mulher, da esposa, da sacerdotisa, da mãe, da pastora. A sua posição é de cuidar, abraçar, amar, preparar o que foi trazido pelo sacerdote e colocar em ordem, organizar a casa. Essa é a tua posição. E a tua função dentro da posição? Não é só isso, né, irmãos? Tem a função. É travar guerras de joelho, cuidar da vida da família nos bastidores, até que o inferno retroceda e não tenha mais acesso facilitado até a sua casa, até a sua igreja. Por isso, mulheres cuidam do lar. Marido provê para as coisas no lar. E a mulher dentro de casa protege as coisas dentro do lar. Estava conversando com uma família aqui ontem, dizendo sobre isso. Eu sou a favor e oro para que todo sacerdote aqui, sozinho, seja o supridor da sua casa financeiramente. Para que toda esposa tenha o direito legal de permanecer em casa, cuidando do lar, limpando, cozinhando, preparando o melhor ambiente para que o sacerdote volte. E se tem filhos, quando eles voltem da escola, eles estejam com a mãe no bastidor, protegendo em oração, cuidando, zelando e mantendo tudo aquilo que o provedor traz para dentro de casa.
Ah, pastor, eu não concordo com isso. Graças a Deus, briga com a Bíblia e não comigo, porque é o Senhor quem diz que o sacerdote está nessa posição. Eu oro por isso. Oro para que você, marido, trabalhe pouco e ganhe muito. Ah, desse você gostou, né? Você trabalhe pouco, ganhe muito. E a sua esposa, que trabalha muito, venha ganhar muito através de você, porque cuidar de casa não é pouco trabalho. Sustentar e cuidar de filho não é pouco. Então hoje, eu quero trazer a tua memória aqui, guarda isso. Mulher é aquela que protege as coisas no bastidor. Sabe? Quando o marido traz o alimento, ela sabe preparar para que não tenha perda. Sabe aquele arroz? Não joga fora, faz bolinho de arroz. O papel da esposa é esse, irmão. Cuidar do bastidor para que comida não seja jogada fora. As roupas não fiquem apodrecendo na beira do tanque. Casa bem cuidada, uma casa bem zelada. Eu sei que hoje não é a realidade de todos nós. Eu não estou aqui te culpando, não estou colocando você na parede. Estou falando que isso é um sonho, isso é um plano, isso é uma profecia. E você precisa orar por isso. Que você, como sacerdote, na posição e na função, venha cumprir bem, para que a sacerdotisa, na posição e na função, também possa cumprir bem o que Deus a designou para ser. Eu sei que na realidade, na conjuntura da nossa nação, hoje tem que trabalhar o pai, a mãe, muitas vezes até os filhos, para conseguir guardar bem a casa. Você acha que eu não sei disso, irmão? Não sou ignorante, não. Mas eu estou dizendo que isso é princípio bíblico, e esse é o desejo do coração de Deus. Porque quando se tem uma mulher em casa, orando, passando bem ali uma roupa dos filhos, ela protege os filhos na oração. E a palavra de um professor e uma professora maligna não entra na mente dos nossos filhos. Porque tem uma mãe no bastidor pagando alto preço. Nós precisamos entender que Deus nos colocou numa posição em uma função. Eu preciso guardar a minha posição através da minha função. Porque você só guarda a tua posição se você souber qual é a tua função. Quem só vive pela posição, mas não anda na prática da função, vai perder tanto a função quanto a posição. Porque irmãos, se eu não estou na trincheira, na hora certa, do jeito certo, quando o inimigo atravessar a trincheira, o primeiro que ele vai matar é quem estava mal entrincheirado. O primeiro a ele destruir vai ser aquele que não estava usando o armamento que foi dado nas suas mãos. É aquele que não sabe o porquê que estava ali. Então quem não sabe praticar a função vai perder até a posição. Quem está entendendo? E o inimigo terá acesso, porque ele vai passar pela trincheira com facilidade. Presta atenção nisso aqui. Guarde isso no teu coração. A identidade dos nossos filhos e das nossas ovelhas não são brinquedos para o mundo brincar com ela. A mente e o coração dos nossos filhos não são brinquedos para o mundo brincar com ela. Entenda isso. A sexualidade da nossa família não é vitrine para as ideologias. A sexualidade da nossa família não pode ficar na mão como vitrine para as ideologias. Você, crente, não pode ficar postando foto, mostrando o seio, mostrando as nádegas, mostrando tanquinho, mostrando qualquer coisa, porque a sexualidade do teu corpo e da tua família não é vitrine para as ideologias tirarem sarro daqueles que dizem que são crentes. Você protege a igreja como trincheira quando você não dá mau testemunho nas internets da vida. A sexualidade da tua família não é uma vitrine para o mundo ficar tirando sarro da tua cara, da tua igreja, e do corpo da tua esposa, e do corpo do teu esposo, que eu não sei que tipo de marido que aceita mulher postando foto, mostrando tudo. O meu troféu do inferno, troféu dos demônios que estão bebendo esse sangue. Quem ama a sua esposa não aceita que ela mostre o seu corpo na vitrine do mundo. E quem ama o seu marido, da mesma maneira. E não importa se está na academia, na igreja ou na rua. Porque hoje tem crente, canalha, dentro dos templos, tirando foto de cima para baixo, com os vestidos, com os cortes, postando versículo bíblico, mostrando o altar atrás, dizendo I love you, Jesus. Nesse altar aqui, se tiver uma palhaçada dessa, eu expulso.
E se você na tua casa, na tua trincheira não proteger, nesse altar aqui, eu vou proteger e vou expor a tua vergonha. Porque marido que não respeita a sua esposa, esposa que não respeita o seu marido, Deus precisa levantar pastores para respeitar mais do que você. Irmão, a igreja é uma trincheira. Sua casa, sua família, você é a trincheira dela. Não vamos aceitar, como sacerdotes e sacerdotisa, que a nossa casa, a nossa família, seja exposta como um açougue numa vitrine, carne pendurada. Não podemos aceitar isso, irmão. Tem pessoas que não suportam permanecer conosco, porque ouvem isso da minha boca, e vão ouvir todo dia, toda hora, em todo tempo, em todo momento, nos discipulados, nos cultos, nos GDs, aonde tiver, eu vou olhar nos teus olhos, se você tiver com essa prática, e dizer, você está em pecado. Porque se você não é trincheira, eu sou. Se você anda somente com um título, eu não. Eu tenho uma posição e uma função. Eu sei para que Cristo me chamou. Minha casa, minha família não vai ficar nas vitrines expostas. Guarda isso no teu coração. A fé da nossa família, dos nossos filhos e dos nossos discípulos não é um legado automático. Não acontece automaticamente. Deixa o tempo ir passando. Minha filha vai ser crente lá na frente. Meu filho vai ter um legado, vai ser um líder, vai ser um pastor, vai ser um adorador, vai ser um grande obreiro na casa de Deus. Irmão, legado não é algo automático. Não acontece com o passar do tempo. Guarda isso no teu coração. O legado precisa ser gerado e protegido todos os dias. Aonde, pastor? Na trincheira da vida. É na trincheira da vida que nós consolidamos nossos filhos, nossos discípulos, nossas ovelhas. É todo dia. Não é só de vez em quando. Não é só final de ano, com musiquinhas que embalam para que as famílias estejam juntos adorando um falso Deus barbudo. Que as pessoas gostam de Digombel. No final do ano todo mundo fica emocionado. Mas o ano inteiro a trincheira estava abandonada e Satanás estava bebendo do sangue dessa casa. E depois se reúnem para beber bebida alcoólica, se violentar e dizer que aquilo ali é comunhão familiar. A partir de outubro desse ano eu vou descer o cacete no Natal, vou descer o cacete em todas as festas pagãs. Vou, irmão, tô nem aí. Sabe por quê? Por causa de pastores frágeis. Tem um monte de crente morrendo, porque termina o ano amaldiçoando as famílias e abre o ano amaldiçoando famílias. E aí as trincheiras estão vazias, e o diabo não tem nem trabalho nenhum, passa de costas, entrando nas casas. Nós precisamos entender para que Cristo nos chamou. Se nós não vigiamos, o inimigo rouba, saqueia, sequestra o destino e a identidade da nossa família. Guarde isso. Se não vigiarmos, o inimigo rouba, saqueia, sequestra o destino e a identidade dos nossos filhos, porque o legado, ele não acontece automaticamente, precisa ser plantado todos os dias na mente dos nossos filhos e das nossas ovelhas. Precisa ser plantada a semente do evangelho genuíno e verdadeiro. Raízes enxertadas em um Cristo que tem uma raiz saudável. Irmão, eu não posso estar enxertado em Cristo bebendo a seiva do inferno. Eu não posso dizer que estou enxertado em Cristo bebendo a seiva da internet, da pornografia, da prostituição, da lascívia, do engano e da feitiçaria. O que é isso? Precisamos entender que se nós não fizermos a nossa parte, o diabo vai continuar fazendo a dele. O derrotado vai continuar fazendo a parte dele. O que não fazer, pastor? O que eu não devo fazer? Guarda isso. Nas trincheiras e nas batalhas da vida, não é no grito, não é no controle, não é na religiosidade que iremos vencer, ou melhor, manter o que já foi vencido por Cristo. Não é gritando com nossos filhos e dizendo, não faça assim, não é gritando com eles.
não é no controle da vida emocional deles, e não é na religiosidade. A igreja não deixa, não é isso aqui. Não, irmãos, não é dessa maneira. Como então se mantém a vitória na trincheira? Nas batalhas, se mantém a vitória nas trincheiras com uma fé viva. Os nossos filhos, a nossa família, a nossa esposa, o esposo, precisa ver uma fé viva. Não só de boca, de gritaria. Não só de religiosidade. Não só de controle humano. As pessoas precisam ver em nós uma fé viva. Diga comigo, uma fé viva. Segunda coisa, nas trincheiras da vida, as pessoas da nossa casa precisam ter um amor prático. E não um amor só de palavras. Ah, eu te amo. Mas a palavra saiu, mas a prática não é aquela. A nossa casa, a nossa família, nós como igreja, precisamos ver um amor prático. Amor verdadeiro, genuíno. E uma vida de oração que gera transformação. Nós queremos ter o sobrenatural de Deus de uma família que não ora junto. Irmãos, por que Deus constituiu para nós como igreja quarta-feira o culto família? E se você não fez ainda, o diabo já está encontrando acesso na tua trincheira. Porque quarta-feira é o dia de você, com toda simplicidade e humildade, sentar na mesa da tua casa. Sentar junto, olhar nos olhos um do outro e falar, vamos orar juntos. Ore. Simples. Ah, mas eu gaguejo orando. Ah, mas eu fico nervoso. Fique nervoso junto. Abra a Bíblia e medite em um texto bíblico com a sua família. Traga um simples conhecimento. Coloque o celularzinho e adore. Irmão, tudo que o diabo quer é que você não tenha um culto no teu lar. Que você não viva isso aqui que eu acabei de falar. Uma vida de oração que gera transformação. Cultos no lar geram transformação nos lares. Famílias transformadas pela oração, famílias transformadas pela adoração, famílias transformadas pela leitura bíblica. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, eu estou fechando a mensagem. Hebreus 10. Verso 38 e verso 39. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui antes de lermos o texto. Quando um pai e uma mãe abandonam a trincheira, o inimigo não precisa invadir, ele é autorizado a entrar. Guarda essa frase no teu coração. Quando um pai e uma mãe abandonam a trincheira, abandonam a função, o inimigo não precisa invadir ela. Ele é autorizado a entrar. Quando um pai abandona a sua função, ele dá um documento na mão do diabo dizendo, você está autorizado. Não tem guerra aqui, pode entrar. Tem um papel, um documento no mundo espiritual que um pai, uma mãe, um marido, uma esposa está andando para o diabo, pode entrar no meu casamento. Pode entrar na minha paternidade. Se você não assumir a sua posição e a sua função hoje, talvez os seus filhos pagarão um preço alto na guerra que você se recusou a lutar. Se hoje nós não decidirmos sair deste culto com uma decisão de tomar posse da minha posição e da minha função, talvez os nossos filhos vão sucumbir na guerra. Ou se continuarem vivos, terão que vencer as guerras que nós rejeitamos vencer porque fugimos da trincheira. Olha o que diz esse texto. Hebreus, capítulo 10, verso 38 e verso 39. Diz o seguinte, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da vossa alma. Ei, irmãos, o texto está dizendo para nós,
Todavia o meu justo viverá pela fé. Dentro da nossa casa precisa ter uma fé genuína. E olha o que diz o texto. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amados, Deus não se alegra. Deus não fica feliz. Deus não fica contente com um pai que retrocede. Com uma mãe que retrocede. Com um sacerdote, uma sacerdotisa que retrocede. O texto está dizendo para nós aqui que se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, está falando do povo hebreu, está falando da igreja. Nós, porém, somos dos que não retrocedem, irmão. Nós não retrocederemos para a perdição da nossa família. Nós somos daqueles que fazem o quê? Entretanto, nós somos da fé para a conservação da alma da nossa casa, da alma da nossa família, da alma do nosso cônjuge, da alma dos nossos discípulos. Eu não sou um pastor que retrocede, eu não sou um sacerdote que retrocede, eu não sou um marido que retrocede, eu não sou um pai que retrocede, e você precisa dizer a mesma coisa, porque Deus não se agrada de quem retrocede no campo de batalha. Não saia do lugar de onde Deus te colocou. Tome o lugar da tua posição e guarde esta posição com a função que Deus te designou. Esteja na trincheira, acordado, bem alinhado, bem armado, municiado, bem apontado. Se o inimigo aparecer, destrua ele. Se o diabo aparecer na tua casa com desenhos, com imagens, com músicas, com bebidas, com alimento, com vestimentas, destrua ele. Na tua posição e na tua função, acabe com o inimigo. Você está autorizado por Deus, porque Ele não se alegra em quem retrocede na trincheira. Deus nos chamou e nos designou nesses dias a assumir a nossa posição e a assumir a nossa função. Pastor, o que fazer então? O que eu preciso fazer, pastor? Como é que eu começo? Primeiro, reposicione-se com entendimento. Diga comigo, eu preciso me reposicionar. Irmão, você não tem que se posicionar, você tem que se reposicionar. Porque quando você passou a ser marido, quando você passou a ser esposa, quando você passou a ser pai, você já foi posicionado. Mas talvez eu e você se perdemos na guerra. E Deus, se te trouxe aqui, você está vivo, você está ouvindo essa mensagem, Deus está me dando e te dando a oportunidade de se reposicionar agora. Pastor, eu perdi o campo de batalha. Você pode ter perdido por um tempo, mas o Senhor está te reposicionando na trincheira e dizendo para você, essa é a tua função. Se levante e destrua com o inimigo. Porque se você está vivo ouvindo essa mensagem, se a tua casa ainda está de pé, é Deus te dando a oportunidade de colocar o inimigo no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Ele é o derrotado e não é a nossa casa derrotada. Ele é o derrotado, não é o nosso casamento derrotado. Ele é o derrotado. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Espírito Santo e tome posse dessa palavra. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Diga comigo, eu vou me reposicionar. Pega a sua Bíblia na sua mão. Abra ela comigo aí, de pé. No livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 10, verso 4. Eclesiastes 10, 4. Deus quer que eu e você se reposicione com entendimento. Amém, irmãos? Diga, reposicionar-me é necessário. Hoje, Deus não quer que você fuja do teu posto. Deus não quer que você fuja da tua posição. Deus não quer que você fuja da tua função. Isso tem que ficar cravado na tua mente. Deus me colocou em uma posição com uma função. Deus me colocou em uma posição com uma função. Como marido, posição e função. Como esposa, posição e função. Como pai, posição e função. Como mãe, posição e função. Como patrão, posição e função. Como empregado, posição e função. Em todo lugar que você está, você tem uma posição e nessa posição você tem uma função. Guarda isso.
Eclesiastes capítulo 10, verso 4 diz para nós: levantando-se contra ti a indignação do governador. O que isso está querendo dizer? Se uma autoridade se levantar contra você, alguém que tem um título se levantar contra você, guarde isso aqui. Não deixes o teu lugar, não abandone o teu posto, diz a NVI. Não abandone o teu posto, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Diga comigo, eu preciso, na minha posição e na minha função, ter paz, serenidade. Irmão, uma das coisas que eu mais aprendi era conseguir ter paz embaixo do caos. Uma das coisas que o operador especial, seja no exército ou na polícia militar, mais vai passar é por pressão em momentos que ele precisa ter paz. No momento do tiro, no momento que ele precisa entrar em algum lugar, um assalto, um arrombamento tático, em algum lugar, ele vai estar sob pressão psicológica. Por quê? Porque esse texto aqui tem que se cumprir. No tempo que o ofensor vier contra você, você precisa estar sereno e calmo. Porque tudo que o diabo quer é um marido bravo, nervoso, no fronte de batalha. Uma esposa nervosa, brava, não contra ele, mas contra o seu próprio exército. Uma pessoa que perde o equilíbrio com facilidade, porque quando tiver com fuzil na mão, vai tremer. E tudo que o inimigo quer é que você trema, porque quando você treme, você erra o alvo. Porque quando você está nervoso demais, quando a voz da autoridade maligna está vindo do lado de lá, tudo que ele quer é que você fuja do teu posto. Que por causa do medo, você treme. Aí o texto vai dizer para nós aqui: não deixes o teu lugar, não abandone o teu posto, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. O diabo está vindo te ofender, ele está vindo ferir a tua casa, tenha calma. Mantenha-se cheio do Espírito Santo. Não abandone o teu posto, porque é mais fácil abandonar o casamento. É mais fácil abandonar os filhos. É caro, é dinheiro, é aluguel, eu tenho que abandonar, vai embora de casa, é mais rápido, é mais fácil. Abandona o casamento, separa. Abandona os filhos, vai embora. É mais fácil abandonar o posto. É mais fácil abandonar a trincheira. Claro que é. Mas é destruição para toda a vida. Porque se eu quero viver colhendo para a eternidade, eu planto pessoas. E as pessoas que mais eu quero plantar é na minha esposa e nos meus filhos. Porque eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Irmãos, não abandone seu posto, diz o texto. Não abandone a sua trincheira. O diabo, tudo que ele quer é pôr terror na tua cabeça para você abandonar a tua trincheira. Para você abandonar a tua posição e a tua função. Ele quer entrar dentro da tua casa, ele quer fazer arruaça. Ele quer cirandar no meio da tua casa. Ele quer cirandar no sono dos teus filhos, no teu sono. Ele quer cirandar no teu corpo físico, emocional, espiritual. Não deixe ele entrar. Não abandone o teu posto. Não abandone a tua posição. Não abandone a tua função. Não abandone a mente dos teus filhos. Não abandone o coração dos teus filhos. Não abandone a mente e o coração do teu marido. Não abandone o coração e a mente da tua esposa. Não deixe que a internet entre lá e corrompa. A prostituição lá na academia do trabalho entre e corrompa. Não abandone o teu posto. Não abandone. Ser homem, ser pai, ser sacerdote é ser muro, ser contenção, ser força, ser convicção, ser mulher, ser mãe, ser sacerdotisa, é ser intercessora, acolhedora, manter a chama dentro do lar acesa, com amor e com respeito. Guarde isso. Quando um homem, uma mulher, um pai, uma mãe, volta ao posicionamento e à função que Deus os designou, na trincheira, e se levanta ali, os filhos e as ovelhas ficam bem guardados e bem protegidos, irmãos. Cuidado com as distrações. Tudo que o inimigo quer é você distraído na trincheira. Quando um pai e uma mãe se levantam em alerta, quando um marido e uma mulher se levantam em alerta, o inimigo perdeu. Então, o que ele quer fazer comigo e com você? Ele quer nos distrair
passou o tempo, não orei. Passou o tempo, não li Bíblia. Passou o tempo, não me consagrei. Mas vai lá e busque o tempo que você ficou na internet. Está lá a distração. Cuidado com as distrações. Cuidado com os joguinhos. Cuidado com essas porcariadas. O diabo quer que homem maduro, homem com barba na cara, fique lá. Distração. Pastor, isso é errado? Depende. Você é o sacerdote da tua casa. Você sabe onde você está errando. Você sabe se isso é errado ou não. Pondere as coisas. Se posicione. Mas quando eu me reposiciono, Deus devolve a minha autoridade. Quando eu me reposiciono, Deus devolve a minha posição. Quando eu me reposiciono, Deus devolve a minha função. O coração da nossa família e a mente deles, de toda a nossa casa, então, volta-se para o Senhor. Quando eu me posiciono, tudo volta para o Senhor, irmãos. E é isso que Deus quer, que se cumpra em nós, Josué 24, 14 e 15. Joga no telão para nós. Josué 24, 14 e 15. O texto diz para nós. Consegue jogar lá? Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor. Uma casa que está bem posicionada e bem fundamentada, irmão, ela teme ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade. Inteiro. Sejam íntegros, inteiro, não é pela metade. Não é de vez em quando na trincheira. É com integridade e com fidelidade. Deita fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor. Irmãos, se o teu pai, teu avô não venceu essa guerra, não ficou na trincheira e você sofre até hoje, se reposicione para que você pare de sofrer e a tua casa também pare de sofrer. Não é porque os nossos antepassados erraram que nós somos obrigados a errar. Não é porque os nossos antepassados não se posicionaram que nós não vamos se reposicionar. Olha o que diz o verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma das palavras do texto bíblico que eu mais grito neste altar. Eu não sei qual é a decisão que você vai tomar, Josué está falando para o povo. Mas eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa estamos na trincheira. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Despertados, alertas, não é só de vez em quando, é sempre, é em todo tempo, é em todo momento, em toda área estamos alertas na trincheira, porque sabemos qual é a posição que Deus nos colocou e sabemos qual é a função que Ele nos designou. Eu sei a posição de marido, eu sei a posição de pai, eu sei a posição de pastor, eu sei a posição de homem que Deus me chamou e me colocou. Eu sei a minha função de pai, eu sei a minha função de marido, eu sei a minha função de pastor e eu sei a minha função de homem. Porque isso fala de marido, isso fala de pai, isso fala de pastor, isso fala de cidadão. Eu sou um homem de Deus em todos esses ambientes, mas em cada ambiente eu sei como me comportar. Eu nunca defenderei uma mulher dessa igreja mais do que eu defendo a minha esposa. E tem gente que quer isso. Eu não defendo o pecado, e não defenderemos pecado, seja meu, dela ou dos meus filhos. Mas eu nunca posso defender uma mulher mais do que eu defendo a minha própria mulher. Eu não vou poder defender os seus filhos se eu não defendo os meus filhos. Que autoridade eu tenho? Eu não vou defender a igreja dos outros se eu não defender a minha igreja. Por isso não tenha medo nem vergonha de postar coisa da sua igreja. Colocar um adesivo da sua igreja no seu carro. Não tenha vergonha. A não ser que você seja um pecador inverterado. Por favor, não me faça essa vergonha. Mas se você tem lutado para se reposicionar, não tenha medo e nem vergonha de dizer quem você é. Não tenha vergonha de dizer que você é casado, não tenha vergonha de dizer que você é pai, não tenha vergonha de dizer que você é crente. Não tenha vergonha, irmão. Porque tudo que o diabo quer é uma trincheira
esvaziada, ou de pessoas com medo na trincheira que retrocedem e abandonam o posto. Não abandone teu posto. Amém, irmãos? Diga comigo, eu não vou. Diga, eu não vou abandonar o meu posto. Porque eu tenho uma posição, um posicionamento e uma função. Amém? Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Da onde foi que o diabo tentou te tirar? Da onde foi que o inimigo tentou tocar na tua posição? E aonde foi que ele conseguiu se infiltrar na tua trincheira e derrubou a tua função, e derrubou a tua casa, e destruiu a tua família em áreas que hoje você está tendo que recuperar? Deus está dizendo para você, se reposicione, porque eu estou contigo hoje. Você não está sozinho nessa guerra. Eu já venci ela. O teu papel era só manter a vitória. Nós não temos que vencer nada, irmão. Nós só temos que manter a vitória na trincheira. Mantenha a vitória da tua casa na trincheira. Mantenha a vitória do teu casamento na trincheira. Mantenha a vitória da tua igreja na trincheira. Mantenha a vitória da tua hombridade na trincheira. Da tua feminilidade na trincheira. Mantenha-se firme no posicionamento. Não abandone o teu posto. Feche os teus olhos e ore. Não tenha medo e nem vergonha de Deus. Se coloque diante do Senhor e confesse os meus pecados. Diga, Senhor, aonde eu errei, eu me humilho, mas eu não quero errar mais. Eu não quero errar mais. Eu não quero também deixar que errem comigo. Eu quero praticar a vontade do Senhor. Eu quero praticar a verdade do Senhor. Eu quero honrar o teu nome. Eu quero ouvir a voz da igreja orando. Ore pela tua vida. Ore pelo teu casamento. Ore pelos teus filhos. Ore pela tua casa. Ore por um reposicionamento da tua vida com Deus, da tua casa e da tua família com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, eu oro pelas tuas filhas, eu oro pela tua igreja, eu oro por cada lar, eu oro por cada família, e eu declaro que chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo, tempo de reposicionamento, aonde os sacerdotes e as sacerdotisas não retrocederão, não abandonarão o posto, não irão, Senhor, aonde o Senhor não mandou ir, e não deixarão os ambientes onde o Senhor não permitiu deixar. Eu declaro hoje um novo tempo sobre cada casa. Eu declaro um novo tempo sobre cada família. Eu declaro um novo tempo sobre cada lar. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o teu lar. Eu abençoo a tua família. E eu declaro, chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo sobre você e a tua casa. Chegou um novo tempo sobre você e a tua família. Chegou um novo tempo, porque tu e a tua casa servirão ao Senhor. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Decida isso hoje. Decida isso hoje. Decida isso agora. Porque Deus vai te usar para derrubar os inimigos da trincheira. Deus vai te usar para destronar os inimigos que tentaram sentar no trono da tua casa. Porque o trono da tua casa só tem um Deus. Só tem um Senhor. O nome dele é Jesus. Jesus é o Senhor da tua casa. Ele é a grande árvore. Ele é a oliveira verdadeira, ao qual estamos arraigados nele, estamos abraçados nele. É dele que vem a nossa seiva, é dele que vem o nosso alimento, é dele que vem a nossa força. Não é na força do nosso braço, é na força do Senhor, é na força do Senhor que tu e a tua casa o servirão, que tu e a tua casa o adorarão, tu e a tua casa o amarão. É Ele quem te dá força, é Ele quem te dá graça, é Ele quem te dá sabedoria, é Ele quem te dá discernimento, é Ele quem te dá tudo aquilo que você precisa. Receba, 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 receba do amor de Deus, receba da graça do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia, 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 aleluia. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Tu e a tua casa estarão firmes na posição. Tu e a tua casa estarão firmes na função. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Presta atenção aqui. Vamos fechar esse tempo de oração. Feche os corredores, dê a mão para a sua família e para a família que está do seu lado. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Feche esses corredores. Talvez você está aqui, muitas vezes você está sozinho. Muitas vezes você está aqui, não tem um filho, não tem uma filha. Você tem uma família, você não está sozinho. Todo mundo aqui tem uma família, irmão. Pode muitas vezes não estar perto de você, mas você tem uma casa. Proteja ela. É Deus quem vai te dar força, não é na tua força. Não é no teu intelecto, como eu disse aqui, é na força do Senhor. A seiva vem dele, é da raiz dele, irmão. É a raiz dele que sustenta a nossa raiz. Não é na força do braço, não é no intelecto, não é no achismo, não é na quantidade de versículo bíblico, só que você grita dentro de casa, não. É o quanto a gente vive com amor. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. Nós somos uma só casa, somos uma só família aqui, amém? Levante a mão dessa pessoa para o alto e diga assim: eu te ajudo a sustentar as tuas mãos. Diga: nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha para as pessoas que estão do teu lado e diga para elas assim: você e a tua casa. Diga para ele, diga: você e a tua casa servirão ao Senhor. Olha para essa pessoa e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: nós somos uma só família, uma só igreja. Nós e a nossa igreja serviremos ao Senhor. Nós e a nossa igreja serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Pai, olha essas mãos dadas aqui agora. Olha esta unidade aqui agora. E ordena tuas bênçãos a favor de cada família, a favor de cada casa, a favor de cada lar. Que a tua bênção, que a tua bênção, que a tua bênção venha ser em cada vida aqui agora. Unidade nos lares, unidade na igreja, unidade na família. Eu te abençoo, eu te abençoo. Tu e a tua casa servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém e aplauda o Espírito Santo. Aplauda Jesus e receba essa unção sobre a tua vida, de posição e de função, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor na posição e na função que Ele me colocou. Amém, irmãos? Está entendido a palavra essa noite? Cenas do próximo capítulo, domingo que vem. Amo vocês. E pelo respeito e o amor que eu tenho por vocês, eu vou sempre pregar a verdade em amor para vocês. Luto para ser esse homem que eu preguei aqui. Estou galgando chegar nesse nível, dia após dia. Você não vai ver em mim um homem perfeito. Você não vai ver na minha casa uma casa perfeita. Mas você vai ver um Deus me aperfeiçoando e aperfeiçoando a minha casa todos os dias. Que assim seja sobre a tua casa e que assim seja sobre a tua família. Amém, irmãos? Glória a Deus. No final nós temos lanche. Busque. O que nós temos hoje? Risoto, irmão. Nós vamos ficar rindo dos outros sempre nessa igreja. Pega a tua janta aqui para você dar risada e leva para casa, irmão. Porque você vai ficar rindo dos outros à toa. Você vai falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Rindo um dos outros. Amém? E leva o cachorro, que ele está quentinho também. Cuide dele, né? Manda para dentro. Amém? Deus é bom? E o diabo não presta. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Quero te abençoar. Uma semana de vitória, tá, irmãos?
semana de bênção. Amanhã oração. Vem pro templo, vem orar com a gente aqui. Estamos levantando uma equipe de intercessão. E a equipe da intercessão precisa ser dos que oram conosco. Então amanhã, 20 horas, oração. 21h15, está encerrado. Tá? Venha, fique firme e forte no Senhor. Sexta-feira temos Super GD. E a vida está seguindo com uma igreja saudável, crescendo a cada dia. Conto com vocês, fique atento. Multiplique, entre nas nossas redes sociais, compartilhe. E vamos ganhar mais almas para o Senhor Jesus. Que o grande amor do nosso Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do nosso querido amigo Espírito Santo, esteja hoje e sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre toda a tua família. Firmes e fortes na posição e na função que o Senhor nos colocou. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um aplauso ao Espírito Santo, um abraço aos seus irmãos e foi uma semana de vitória. Shalom, shalom. Deus te abençoe.